Voltamos à entrevista com o advogado José Carlos Risk, falando sobre as posições constitucionais. José Carlos, a gente falava dessa questão polêmica, né, que está havendo no Supremo, na discussão, inclusive, no Congresso Nacional, né, e importante só recapitular, as competências dos poderes, né, o Legislativo, ele faz as leis, né, não cabe a ele a sua interpretação, não é isso? Exatamente, Almir. Na verdade, a gente tem o Executivo, Legislativo e Judiciário. Na qualidade de Legislativo, os representantes têm competência em âmbito municipal, estadual e federal para se promover a edição de leis. E é óbvio que no direito a lei, ela muitas das vezes, ela não é aplicada em um caso em concreto. Mesmo que a gente tenha leis feitas em casos específicos, e aí eu cito aqui a Lei Maria da Penha, né, que foi feita em razão desse caso, as leis elas têm obrigação constitucional de serem feitas para casos amplos. Você não cria leis para um caso específico. Olha, vou fazer uma lei para isso. Não, você cria uma genericidade para as leis. É óbvio que, nesse caso, nós temos o quê? Nós temos um intérprete da lei como um poder muito grande. Por quê? Sim. Porque muitas das vezes nós vamos ter o juiz, obviamente, interpretando o caso em concreto com o comparativo com o que a lei fala. E aí abre um leque muito grande. Daí a responsabilidade do judiciário em ver o que a gente chama de mens legis, né? O que vem a ser mens legis? É o que a lei quis dizer. Qual foi a teleologia que a lei trouxe? Qual é a intenção do legislador em editar essa lei? Por quê? Porque o legislador, ele representa o povo e a vontade popular. Isso a gente não pode tirar a legitimidade que uma lei tem. Ah, mas aqui não vamos falar sobre os representantes que são eleitos. Se eles são bons ou ruins, isso não cabe ao juiz. Ele tem que respeitar a lei. Mas é óbvio que as fontes do direito temos várias outras também. Nós temos casos reais de julgamentos contrários à legislação, que são explicitamente contrários em razão de outras fontes do direito. Por exemplo, eu posso dar um exemplo aqui, na área trabalhista, né? Nós temos aqui casos de reconhecimento de vínculo de apontador de jogo de bicho com casa de bicho. E aí você tem a prática contravencional, que a lei não permite, mas que a sociedade aceita, e tem juízes que aceitam vínculo empregatício nesse tipo de ramo. E mesmo sendo uma atividade ilegal? Exatamente, isso que eu quero dizer. Quando o magistrado ele percebe que a sociedade permite, que existe uma omissão do Estado em coibir essa prática, né? Porque hoje dificilmente você pega um policial e fala, olha, vá ali que tem jogo de bicho. Não é verdade, Almir? Não, praticamente não se tem esse tipo de informação, né, pela própria mídia. Exatamente. Então, muitas das vezes, não existe uma restrição do Estado e não existe uma rejeição da sociedade. Então, o juiz tem outras fontes do direito para bebericar para os julgamentos. Isso não quer dizer que ele deva esquecer da lei. A lei é o que a gente chama de fonte direta, onde ele tem que ir para julgar os casos em concreto. Entretanto, outras fontes também podem ser usadas, que são os costumes, são a jurisprudência, né, outros casos em semelhança, e as súmulas. Súmulas são o quê? É muito importante que se diga aqui, Almir, hoje, para quem não é da área, que súmulas são referenciais, são orientações dos tribunais sobre determinados casos. Elas são produzidas por quem? Pelos tribunais. E a PEC aborda isso, não permitindo que o STF faça súmula vinculante sem a sua homologação pelo Congresso. A possibilidade do Supremo em autonomamente fazer súmulas vinculantes. Não são todas as súmulas que são vinculantes. A maioria, na verdade, só o STF tem súmula vinculante. O que são súmulas? São reiterados julgamentos sobre determinado caso que os tribunais entendem que devam divulgar seu entendimento. Por exemplo, né, nós tínhamos aqui o caso das pessoas jurídicas, se as empresas teriam direito a danos morais ou não. Se uma pessoa jurídica teria
direito a se ajuizar uma ação pedindo uma indenização. E aí o STJ, ao analisar vários casos, entendeu que sim. E aí fez uma súmula. Dano moral, pessoa jurídica tem direito. Pode-se ajuizar uma ação. Né? O próprio TST editou várias súmulas há pouco tempo atrás, coisa de 6 meses atrás, falando sobre casos novos. Por exemplo, a estabilidade da gestante durante o contrato de experiência, coisa que não havia. Então, fez uma súmula. Olha, mesmo no contrato de experiência, a gestante tem a estabilidade. São entendimentos. Não são leis, mas tem força de. E voltando à questão do mensalão, teve um ponto que foi colocado que as penas só seriam dadas depois de transitado em julgado, né? E agora surgiu toda essa polêmica com relação às competências, né? O que isso significa? Bem da verdade, Almir, a gente tem no direito algo que as pessoas que não são da área não entendem muito. Por exemplo, você vê a prática de um ato ilícito e às vezes você acha que aquela pessoa ela tem que ser presa imediatamente. Só que no Brasil a gente tem um princípio que é o princípio da presunção de inocência. Ninguém é culpado por absolutamente nada antes que tenha uma decisão transitada em julgado. É um princípio que eu reputo muito importante nos sistemas democráticos, que não permite, por exemplo, que você tenha um Estado que puna o cidadão sem prova nenhuma. Mesmo você tendo visto um fato, é necessário que tenha uma defesa, um processo e, o mais importante, trânsito em julgado. Trânsito em julgado é exatamente quando não se tem possibilidade de se recorrer da decisão. E no Brasil, nós estamos começando a relativizar um pouquinho esse trânsito em julgado, porque as decisões têm demorado muito. E isso não está sendo usado de forma abusiva? Sempre foi, Almir. Agressivo ao direito, inclusive daqueles que mantêm a ordem geral? Sempre foi. E nós temos aí a lei da ficha limpa que começa a relativizar o trânsito em julgado. O que a lei da ficha limpa fala? Fala que se um órgão colegiado praticar uma condenação independentemente do trânsito em julgado. Quando fala em órgão colegiado, nós estamos exatamente falando da segunda instância, de órgãos colegiados. Mesmo então, que ele tenha sido condenado na primeira instância. Exatamente. Mas a condenação em primeira instância, ela é recorrível. Por que os tribunais são compostos por colegiados? Que tem-se o princípio que mais pessoas erram menos. Ou seja, um juiz de primeira instância único poderia errar e, além de errar, se lhe der um poder absoluto sobre um cidadão, ele pode praticar um ato que não seja um ato juridicamente aceitável. É muito poder. Não sei se você conseguiu entender. Sim. Que na primeira instância nós temos o quê? Um juiz que, se eu der poderes absolutos a ele, o sistema ele fica um pouco frágil. Por isso que nós temos o quê? O princípio da ampla defesa e do contraditório. Ou seja, você me julgue, mas do seu julgamento eu posso recorrer para um órgão colegiado. Então, algumas leis, alguns princípios começam a relativizar um pouco o trânsito em julgado. No caso do STF, pelo que lemos, é exatamente o julgamento dos embargos de declaração. Né? O que são embargos declaratórios? São recursos que visam esclarecer a decisão e que a lei diz que o relator tem que decidir sobre casos de contradição, omissão ou obscuridade. Ou seja, o mesmo juiz ou órgão que prolatou uma decisão, se você entra com esse recurso, que se chama embargos de declaração, ele vai ter que prolatar algum tipo de esclarecimento. Por isso que o processo não transitou em julgado ainda. Por quê? Porque as partes condenadas opuseram embargos de declaração, que está lá no CPC, no artigo 535, que é quando tem essa contradição. Provavelmente... E não tem prazo, isso não... Na verdade, o prazo legal são de 5 dias, mas de julgamento não. O judiciário, via de regra, é o poder que não tem prazo para julgar. Nós temos metas, que são metas importantes, que o CNJ tem implementado, meta 1, 2, 3, 4, 5, que são metas de julgamento. Eu acho importante que o judiciário seja célere, mas eu acho mais importante ainda, Almir, que o judiciário seja responsável. Então, é muito importante a gente não perder o que a gente chama de segurança jurídica. Na medida que eu acelero
o pronunciamento jurisdicional, eu perco a segurança. Olha, ele não Mas se... tem uma máxima que diz o ótimo é inimigo do bom, né? E muitas vezes, por falta de julgamento, você comete uma injustiça maior. Né? Exatamente. Nós estamos aqui vivendo na era das efetividades. Todo mundo quer algo que se efetive. Por exemplo, no judiciário, cerca de 40% das ações não se efetivam. Isso quer dizer o seguinte: é muito alto. Aquele ganho do processo que você teve, você não vai levar esse dinheiro, o mandado de prisão que foi expedido, ele não vai ser feito e cumprido, aquela ação que condenou um político a se devolver 1 milhão, ele não vai devolver. Nós temos pouca efetividade. Isso é muito típico do brasileiro e do sistema brasileiro. Entretanto, nós temos visto que o judiciário tem se esforçado muito para efetivar suas decisões. Entretanto, volto a falar e volta a ser um pouco chato. Para se efetivar as decisões, é importante que se tenha segurança jurídica, para que nós não tenhamos erros. Nós temos um caso em Minas, que é o caso dos irmãos Naves, que são irmãos que ficaram presos 10 anos em razão de um assassinato que o corpo não tinha sido achado. E o assassinado ele retornou e se demonstrou a esses irmãos Naves, que é um caso famoso. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho que ter segurança jurídica para prender alguém, segurança jurídica para condenar alguém. E isso é muito importante. Nós vamos ao último intervalo, voltamos para o bloco final.